Pastor, a graça e a paz. Na pregação do último domingo, sobre Tiago capítulo 2, você disse que só falando, confessando, não seria o suficiente. Teria que ter obras. Mas o nosso Senhor disse que a boca fala da abundância do coração. E aí, quem está certo? O Senhor Jesus, Tiago ou você? Poxa, não põe eu aí não. Puxa vida. O Tiago está mal colocado. Eu então nem vou dizer para você o que acontece. Bom, primeiro que não tem essa história de quem está certo. Primeiro, porque eu não disse o que você está falando. Eu vou repetir o que eu disse em poucas palavras. Na verdade não é o que disse, Tiago disse. Tiago falou o quê? Não, vamos falar primeiro o que Jesus falou. Jesus falou o quê? Que a nossa fé se expressa pelo nosso falar. Paulo diz, eu criei por isso, falei. Jesus disse, qualquer que disser a este monte. Então, quem crê, fala. Se ele disser e não duvidar, vai acontecer o que ele está falando. Quem crê, fala. Eu criei por isso, falei. Então, você precisa de falar aquilo que você quer ver. E não ficar falando o que você está vendo. Tem pessoas que só repetem o tempo inteiro o que elas estão vendo. Isso não é fé. Fé é falar o que você quer ver. Então imagina Deus. Deus, essa é a fé do tipo de Deus. Né? Quando Deus foi criar os céus e a terra, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus disse o quê? Está escuro, hein? Nossa, que trevas. Não, Deus não falou isso. Deus falou o quê? Haja luz. Ok? Então falar o que está vendo não é fé. Fé é falar o que não se vê. Quantos concordam comigo? Mas para crer tem que falar, Jesus disse. Aí Tiago menciona uma situação que ele disse que é incoerente. É de um irmãozinho na igreja que diz que tem muita fé. E aí entrou um irmão na igreja que não tinha comida e não tinha roupa. E ele falou para o irmão, eu declaro na sua vida, pode ir. Quando chegar na sua casa vai ter comida no seu prato. E no seu guarda-roupa vai ter roupa para você vestir. Aí Tiago fala, que é isso, hipócrita? Que história é essa? Que fé é essa? Se você crê que Deus supre, comece exercitando a fé, enfiando a mão no bolso. É isso que Tiago diz. Tiago não diz que a fé não deve ser falada. Mas eu vou te dizer o que ele disse, que eu nunca preguei aqui, o Senhor falou comigo domingo passado. Existe, presta atenção, uma diferença quando Deus vai criar coisas. Quando Deus criou, Ele criou apenas fazendo o quê, irmãos? Falando. Presta atenção. Então, quando se trata de ter fé para um monte sair da sua frente, fale. Quando se trata de ter fé para o diabo sair da sua frente, fale. Quando se trata de ter fé para amaldiçoar a figueira, fale. Quantos estão entendendo? Mas quando um irmão diante de você tiver um problema, não fale, haja. Por quê? Quando Deus criou as coisas, Ele falou, haja luz, haja separação, haja estrelas. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele falou, haja o homem? Não. Ele pegou o barro, modelou o barro, soprou no barro para que houvesse vida. Quando o homem caiu no pecado, Deus queria salvá-lo. O que Deus fez? Sejam salvos, que ninguém vá para o inferno, que todos conheçam a verdade. Ele declarou simplesmente isso? Não. Ele desceu da glória, se fez homem, morreu na cruz, pagou o preço, ressuscitou para poder salvar. Veja, o Deus da fé, Ele agiu. Ok? Então não adianta você ficar com essa conversa que tem fé, mas a sua fé não vem acompanhada de atos que correspondam, atos de compromisso. Ok? Então, fale para as circunstâncias, fale para o diabo, fale para a tempestade, mas para as pessoas, ame. Para as pessoas, põe a mão no bolso. Amém? Mas teve um outro irmão também que ficou muito bravo essa semana comigo. E esse irmão, ele ouviu a pregação e falou, pastor, eu acho que a igreja tem muita hipocrisia.
Eu queria saber se o senhor pratica aquela palavra. Eu falei, ó, por que você está perguntando? Porque eu estou precisando de uma ajuda para pagar a escola dos meus filhos. Você sabe que eu estou precisando. E a Bíblia fala que você não pode deixar eu ir embora simplesmente. Não é à toa que é brasileiro. Brasileiro é uma maravilha, né? Ele é cidadão celestial, porém ainda tem um ranço brasileiro. Olha para cá. A Bíblia, bom, duas respostas. Primeiro, você lê lá em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que diz o resto? Não. Não, a Bíblia não diz isso. Aí é preciso. Abre a Bíblia. Projeta, por favor. Ela não diz se todas as coisas serão acrescentadas. Ela diz o quê? Essas coisas. Então, esse, essa, aquela é um pronome o quê? Quem se lembra do português? Demonstrativo. Olha que maravilha. Então está falando de algo que foi mencionado anteriormente. Então vamos ler. Volta, Mateus 6,33. Isso. Vamos ter que ser mais rápido, hein? Vamos ler o verso anterior, verso 32. Não vamos ler o anterior ainda. Olha aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São três coisas que o Senhor falou aqui. O que é? Comer, beber e vestir. Aí o Senhor diz: porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas, verso 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas o quê? Estas coisas. Que coisas são essas? Comer, beber, vestir. Ok? Então presta atenção. A igreja ajuda irmãos carentes? Sim, mas ajuda com o quê? Comer, beber e vestir. Nós não pagamos mensalidade de escola, não pagamos contas de telefone celular, nós não pagamos consórcio de carro que você atrasou, nós não... O que mais? Prestação da sua casa também a gente não paga, mas a gente paga às vezes o aluguel, desde que seja um aluguel que caracterize que você realmente é carente, porque se a sua casa tem um aluguel de R$5.000, você não precisa da igreja. Pagamos também conta de água e luz, porque não dá para viver sem água. Até sem luz você aguenta, mas sem água não vai. Então nós ajudamos com isso. Remédio, nós raramente ajudamos, porque o governo ajuda, existe a previdência para todos, então ninguém fica sem remédio. Mas quando o governo também não dá por alguma razão, ou você não tem como ir lá, a gente momentaneamente ajuda. Então, comer, beber, vestir, um remédio, água e luz, eu creio que nós temos que fazer, porque Jesus disse que essas coisas são básicas. Mas não é justo a gente pegar o dinheiro para ajudar o irmão a pagar a escola do filho. Se tem um outro irmão precisando de comer, beber e vestir do lado de cá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu sei que ele está precisando, mas Tiago lá está falando de um irmão que não tinha o que comer, beber e vestir. Tiago não está falando de um irmão que não podia pagar a conta do celular, porque o 4G dele agora ficou muito caro. Entende? Porque essas coisas você pode viver sem elas. Eu sei que parece uma coisa absurda eu falar isso aqui, mas dá para viver sem celular. Dá para viver sem escola particular. Eu sei que é chato dizer isso, dá para viver sem muitas coisas, mas entenda. Então, se você manda uma mensagem para mim, jogando na minha cara, que eu ouvi o seu problema e deixei você ir embora em paz, é simplesmente porque Deus não espera que nós façamos isso. Você mesmo vai resolver isso, ok? Agora, se você vê um irmão que ele não consegue ter o suficiente para comer, aí você tem responsabilidade diante de Deus. Nós todos temos. Quantos estão compreendendo? E Paulo disse o quê para Timóteo? Eu não me lembro o versículo agora, se alguém puder me achar aí rapidamente. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos o quê? Quem se lembra do versículo? Contentes. Olha que maravilha. Mas seu carro fundiu o motor? Sinto muito. Pastor, eu uso ele para trabalhar. Eu fico muito triste por causa disso também, mas a igreja não ajuda a retificar motor. Não é? A igreja também não pode te dar um carro. Por quê? Porque isso não é justo com aquele que não tem o que comer, beber e vestir. É só uma questão de bom senso. Não é? Mas tem gente que
Você sabe, quando as pessoas querem nos agredir, o que elas falam? Ah, eu pensei que você era crente de verdade. É assim que ensina na sua igreja? É assim, crentinho? Então, quando elas querem te ofender, elas jogam nessa questão. Tem alguns irmãos também, quando eles querem me pressionar, eles falam, é muito fácil pregar, eu quero vir praticar agora. Não é? Só que, nessa escola que você está estudando, deixa para lá.